Boa noite. Estamos aqui mais um dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Então, bem-vindos a esse dia glorioso do Senhor. Estamos caminhando nos últimos passos de Jesus através dos seus milagres. Então, temos hoje para falar de um dos milagres mais emblemáticos que Jesus fez em toda a sua passagem nesse mundo, que foi a ressurreição do seu amigo Lázaro. E vamos de pronto para a palavra de Deus, que o Senhor nos ilumine a mente, nos dê sabedoria e um coração aberto para ouvir a sua palavra. João 11, desde o versículo 1. Eu dividi a mensagem de Lázaro em atos, como eu fiz no caso do cego, como se fosse uma peça de teatro, Que Deus nos conduza. Ato 1, a notícia: Jesus, os discípulos e o enviado de Marta e Maria. Estava enfermo Lázaro, da aldeia de Betânia, de Maria e Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe enxugado os pés com os cabelos, aquela demonstração extravagante de amor. E elas mandaram dizer a Jesus que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Bom, quando Jesus fala que essa enfermidade não é para a morte, parece, ali dentro do contexto, que o enviado da família estava ouvindo e provavelmente ele levou essa fala para Marta e Maria. Só que Jesus estava mais ou menos um dia de distância de Betânia. Se o enviado gastou um dia, Jesus gastou mais 2, depois Jesus foi a Betânia e chegou, Lázaro estava morto há 4 dias. Então, quando o enviado saiu para encontrar Jesus, Lázaro já tinha morrido. Então, quando o enviado volta, ele já tinha morrido. E elas ouvem que Jesus falou que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Isso deve ter deixado Marta e Maria um pouco confusas, porque tem um tempo de Deus que não é o nosso tempo. Nós, às vezes, duvidamos de Deus porque achamos que Deus está demorado demais, ou que ele devia fazer alguma coisa por nós, ele não faz, porque que ele está demorando nisso e naquilo. Mas o tempo dele é diferente do nosso. Jesus falou que não era para a morte, mas ele já estava morto. Incrível, não é mesmo? O que aconteceu? Voltando para o texto. Aí Jesus disse aos discípulos: vamos para a Judéia. E eles falaram: olha, Rabi, eles estavam querendo te matar. Jesus falou: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Obviamente, Jesus estava dizendo que ele era a luz do mundo. Assim falou e disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Lázaro já estava morto, Jesus já sabia que ele estava morto, e, no entanto, ele disse que a enfermidade não era para a morte. Olha para você ver. Se ele dorme, ele está salvo, os discípulos falaram. Jesus falou: não, ele está morto. E eu fico feliz, folgo, me alegro por amor de vocês,
de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Então Jesus já sabia muito bem o que ele ia fazer. E Tomé diz, a gente vai morrer com ele. Os discípulos incrédulos, né? Muitas vezes, como nós. Lázaro, aquele que Deus ajuda, e é claro aqui no texto que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Ele amava essa família, ele tinha um apreço especial por essa família. E ainda assim ele demorou. Então a demora de Deus é a oportunidade da fé. Vou repetir. A demora de Deus é a oportunidade da fé. É a oportunidade de nós exercitarmos a fé. Às vezes você está orando por algo, pedindo a Deus e parece demorado, pedindo a libertação do seu filho, socorro para os seus parentes, e parece que Deus está muito demorado. Mas Ele quer que você exercite a fé, que você persevere. Jesus, quando fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele não está falando da salvação da alma, que aquele que persevera já foi salvo. Ele está falando da preservação, ele está falando de receber os milagres de Deus, ele está falando de ser livre das influências desse mundo. Vamos para o ato 2. Jesus encontra Marta. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. E aqui fala Betânia, Jerusalém, era pouco mais de 1 quilômetro. E muito dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, né, essa fala de Marta. Né? Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Se Deus tivesse comigo, isso não teria acontecido. Essa é um pouco de fala de um pouco de incredulidade. Porque Jesus vai mandar um recado que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Talvez a palavra boa é dizer, Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo que o Senhor mandou? O Senhor falou que essa enfermidade não era para a morte, no entanto ele morreu. Me explica isso. Mas não, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Se Deus estivesse comigo, isso não teria me acontecido. Essa é uma fala da incredulidade que assalta nosso coração muitas vezes. Se o Senhor tivesse comigo, isso não teria acontecido. Se Deus fosse comigo, isso não. Muitas pessoas fazem, muitos crentes. Expulse essa incredulidade do seu coração. Peça a Deus entendimento dos caminhos dele e para ele te esclarecer melhor. Mas também, Marta diz, mas também significa oposição da incredulidade, agora ela começa a crer. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que será que ela estava dizendo com isso, né? E aí Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar. Você vê que o misto de incredulidade com o começo de fé é difícil. E Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É muito mais fácil você crer que Deus vai fazer alguma coisa no futuro. Que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai mandar um avivamento, Deus vai salvar, Deus vai encher a igreja. Mas o problema é que Deus quer fazer coisas agora, hoje, é dia de salvação, mas isso é difícil, não é? De crer, é mais fácil crer na ressurreição do último dia do que crer que ele pode ressuscitar agora. Porque, afinal de contas, o homem está morto há 4 dias, e segundo a tradição judaica dos rabinos lá, é impossível alguém ressuscitar depois do 3º dia de morto. Porque eles pegam alguns exemplos do Velho Testamento, de Elias e Eliseu, né, mas nenhum estava morto há tanto tempo. E fica nessa expectativa de um futuro que nunca vem.
Você fica esperando coisas de Deus que parece que nunca acontecem. Será que você não devia repensar, fazer uma reflexão da sua vida, daquilo que você é, daquilo que Deus é para você, para que você entenda que devemos viver o presente? A única coisa do futuro é aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória, da grande glória do nosso Deus, que Ele vai voltar para nos glorificar, para nos redimir. Mas não ficar naquela expectativa de eventos na terra, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e aquilo nunca acontece. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu sei que eu vou ressuscitar no último dia, mas o que eu sei de Deus hoje? Qual que é o discernimento que eu tenho da minha vida hoje? O que Deus está fazendo na minha vida hoje? Como eu estou buscando a Deus hoje? Como eu estou ouvindo a Deus hoje? Como eu estou entrando no meu quarto e fechando a minha porta e ouvindo a voz dele hoje? Como eu estou meditando na palavra dele hoje? Como eu estou crescendo na graça e no conhecimento dele hoje? Hoje é dia de salvação. Aí Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Jesus diz que ele vai ressuscitar e depois ele reafirma quem ele é. A ressurreição é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não está falando apenas do futuro, da ressurreição do último dia, mas todo aquele que hoje ouve. Se hoje você ouvir a voz do Filho de Deus, você pode ressuscitar dos mortos espirituais para a vida. Aqui tem uma figura da regeneração. Deus pode enviar o Espírito Santo, entrar no seu coração hoje e te dar vida eterna hoje. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus passou da morte para a vida hoje, não no futuro. A gente aguarda o futuro, porque se nós esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais infelizes de todos os mortais. Nós esperamos o futuro, nós desejamos o céu, nós desejamos que esse corpo mortal seja revestido da imortalidade, mas hoje nós vivemos na presença de Deus, hoje nós temos convicção que Deus está conosco, que Ele jamais nos abandona, que Ele está junto, caminhando junto nessa caminhada de fé. E Ele diz, Jesus falou, todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Jesus não disse que o crente não morre, mas não terá a morte eterna. Quem crê nunca irá morrer. Então, por isso que o crente não precisa temer a morte, porque crer em Cristo nunca experimentará a morte, a segunda morte, a morte eterna. Porque no momento, se você morre aqui, você passou para a glória, sua alma vai para o paraíso, vai entrar no descanso eterno, esperando o corpo apenas ressuscitar para que você seja completo naquele grande dia do Senhor. Aí Marta disse, agora ela creu, agora algo entrou no espírito dela. Aliás, Marta para mim é Marta a valente, Marta a mulher de fé. Marta, que antes parecia atribulada com muitas coisas, Jesus adoradora, mas Jesus não, Maria adoradora, mas Maria ficou em casa com suas dores. E Marta foi encontrar com Jesus. E agora ela diz, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Agora ela faz a confissão de fé dela. Agora ela tem aquela certeza completa de quem Jesus é. Agora ela sabe que ele pode tudo. E tendo dito isso, ato 3, agora Jesus e Maria. Ato 3. Dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, mestre está cá e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, né? Como aquela adoradora que ela é, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. A mesma fala de Marta, a mesma fala de dúvida, porque Senhor, né? O Senhor disse que ele não ia morrer e ele morreu. Será que o senhor errou? O que aconteceu? Jesus não errou. Jesus demorou de propósito, porque ele fazia algo tão glorioso que ia haver uma explosão de fé naquela família, uma explosão de fé nos discípulos, uma convicção, uma certeza de quem ele era, né? Para que eles, quando viesse a hora negra da cruz, eles não tivessem dúvida. Jesus, pois, né, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, com ela vinha, moveu-se muito o espírito e ficou perturbado. Essa perturbação, né, mostra a humanidade de Jesus, porque no ato seguinte, ato 4, a ressurreição, Jesus fala: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Né? Mostrava que Jesus realmente amava aquela família, né? Que mostrava a humanidade de Jesus, mostrava como ele se compadecia dos que sofrem, mostrava como ele se compadece dos que sofrem, como ele se compadece dos seus, como ele tem misericórdia dos seus, porque ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e ele se compadece de quem ele se compadecer. O que nós podemos fazer é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas Jesus, o amigo da família, a família amiga de Jesus, Jesus chorou com a família. Disseram-lhe os judeus: vede como o amava. E alguns disseram, alguns judeus: não podia ele, olha a fala de novo da incredulidade, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Não pode Deus fazer isso, aquilo por mim? Não pode Deus me ajudar nisso? Será que Deus pode? Se tu podes, Senhor, faz isso. Se tu podes, Senhor, se tu podes, ajuda meu filho. Se tu podes, tudo é possível que crê. Ajuda a minha incredulidade. Vê essa dúvida, essa fala na boca de todo mundo em relação a Deus. Mas não pode ser a fala dos filhos de Deus. A fala dos filhos de Deus é a fala de quem crê nele. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. Normalmente essa pedra podia pesar centenas de quilos. Jesus disse: tirai a pedra. Marta tem outro acesso de incredulidade. Ela diz: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Jesus não mandou tirar a pedra para ele ver Lázaro e despedir de Lázaro. Ele não mandou tirar a pedra para ver um morto. Ele mandou tirar a pedra porque ele é a vida. E ele ia chamar Lázaro de volta à vida. E aí disse Jesus para ela: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Deus não tem dito aos filhos dele que se vocês crerem, que nós cremos, veremos a glória de Deus?
Se você anda com Deus, se você crê em Deus, se você crê na palavra dele, você verá a glória de Deus, tão certo como eu vivo e como toda a terra será cheia da glória do Senhor. O Senhor vai encher a terra com a sua glória. Por isso nós somos desafiados a crer. E tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima. Jesus levantou os olhos para cima e ele disse, e aparentemente, ou quase certamente, Jesus falou isso em voz alta: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, aquele milagre seria uma declaração, quase uma das declarações finais de que Jesus era o Filho de Deus. E que muitos ali, naquele dia, creriam nisso. Porque como os judeus falavam que é impossível alguém ressuscitar depois do terceiro dia, e que no quarto dia só Deus pode fazer. Mas Deus estava ali. Eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou estava presente. A vida estava presente. Onde a vida está presente, a morte tem que fugir. E a morte fugiu de Lázaro naquele momento, quando ele diz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, com os pés e as mãos ligadas. E Jesus falou: desligai-o e deixai-o ir. Seria algo espetacular, algo maravilhoso, algo que, se eu e você estivéssemos lá, talvez a gente até caísse para trás de susto, porque foi algo inesperado, algo glorioso, algo que diz: ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o Messias, é ele, é ele, é ele, eu não duvido mais. Amém, aleluia. E para encerrar, Atos 5, a fé e a trama. Muitos dos judeus creram em Jesus naquele dia. Então, a fé. Mas alguns que estavam presentes foram até os sacerdotes e os fariseus e o conselho e falaram do sinal que Jesus fez. É incrível eles virem aquele sinal maravilhoso e ainda fazer fofoca, duvidar, levar. E Caifás diz para eles: vocês não sabem nada? Vocês não consideram que nos convém que um homem morra pelo povo, que não pereça toda a nação? E aí João relata o seguinte: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então, foi uma profecia. Então, até a mula de Balaão falou. E aqui Caifás, um incrédulo, um que odiou o Filho de Deus, profetizou da morte do Filho de Deus. E ele morreu não pela nação apenas, mas também para reunir um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Eu e você, como ovelhas perdidas, nos desviando pelos nossos caminhos de pecado. Mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele nos trouxe de volta para o aprisco. As ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Eu e você ouvimos a voz do Filho de Deus e voltamos para Cristo. Desde aquele dia, os judeus consultavam para o matarem. Então, desde aquele dia foi crucial. Foi crucial na vida de Lázaro, Marta e Maria, porque
eles já amavam Jesus, agora não é só, vai além da imaginação, além do amor, além da glória, porque aquilo foi algo absolutamente inusitado em toda a história da humanidade. Nunca se ouviu que alguém abrisse o olho de um cego de nascença, e nunca se ouviu que alguém ressuscitasse um morto de 4 dias. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Caifás não conhecia os planos de Deus, mas Jesus sabia. E agora ele ajunta um rebanho, e haverá um rebanho e um pastor. Eu me lembro daquela música, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. Querido, só existe uma fé, só existe um Salvador, né? Só o seu amor é que nos une, só num espírito que podemos adorar. É um só rebanho, é um só pastor, que é fruto do grande amor do Senhor, que é fruto da justiça de Deus aplicada na cruz. Um só rebanho, um só pastor. E face a face nós vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Um só rebanho, um só pastor. Amém. Eu penso que Lázaro, desde aquele dia, foi muito requisitado para dar testemunho do que aconteceram. E muitos que iam até Lázaro, e Marta e Maria, voltavam crendo, porque ele era a prova viva de quem Jesus era e como Jesus o despertara da morte para a vida. Então, encerrando, amados, é que Deus te levante da morte para a vida. É que você que está no Face, aí no Instagram, compartilhe essa mensagem. Quem sabe se alguém sai da morte e entra para a vida. Quem sabe se alguém não sai da incredulidade para a fé. Quem sabe se alguém não sai da religiosidade para filhos de Deus, para a glória de filhos de Deus. Né? Vamos perseverar nisso, que Deus abra o seu coração. Né? Talvez você já ouviu o termo aceita Jesus. Né? Eu não creio nessa coisa, eu creio que todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então recebe Jesus. Se ele abrir o seu coração, receba-o pela fé. Recebe o presente de Deus para você. Abra o seu coração, arrepende dos seus pecados, confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e continua confessando e vivendo à sombra disso. Quem sabe se ele não te tira da morte para a vida hoje, porque hoje é dia de salvação. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e de tantos que estão morrendo por causa ainda desse vírus, que nós temos pedido. Deus, põe a tua mão, refreia esse vírus, refreia essa morte, tira de nós essa morte, em nome de Jesus. Tem misericórdia do Brasil, em nome de Jesus. Queridos, né, para encerrar, amanhã, no sábado, eu tenho feito 1 ou 2 vezes por semana uma live sobre os assuntos do tempo do fim. Então amanhã eu vou publicar, provavelmente vou gravar e depois publicar aí no YouTube, talvez no Face, não sei se no Instagram também. Vou publicar uma palavra sobre o grande reset que a nova ordem mundial está planejando para o mundo. O que tem por trás disso? O que é isso? O que o sistema do mundo está planejando? O que o espírito do anticristo está planejando para o mundo? E a gente precisa estar atento para essas coisas, porque afinal de contas, quando virmos os sinais e as maravilhas que estão acontecendo, Jesus falou, levanta os seus olhos para o alto, porque a sua redenção está mais próxima. A volta de Jesus está mais perto de que 2000 anos atrás. Fica na paz,
né? Ajuda aí a gente a crescer na mensagem do Senhor. Não o William, mas a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Te coroe de graça e de misericórdia e te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades. Amém. Aleluia. Glória, majestade, soberania pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, fica na paz.